Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você acompanhará o grande conflito, as revelações, seus símbolos, as colunas da verdade, a estratégia do inimigo, o Espírito Santo, a Bíblia, a lei, a restauração, o selo de Deus, os livros do juízo, o santuário, o fechamento da porta da graça, o segredo da morte, a decisão, eventos finais, a besta da terra, a besta do mar, o fim do grande conflito. Mistério das 7 igrejas da Ásia. Dia 31/5/2026, estamos aqui na igreja de Tiatira, de saída para um trabalho de evangelização, pela graça e misericórdia de Deus, no arraial chamado Bom Jardim, Minas Gerais. Então a palavra de Deus fala, meu amigo, que como que nós ouve que não tem quem pregue? E como que nós prega essa palavra se não foi enviado por Deus? Então a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas não ouvir a palavra de Deus, ele não vai ter a fé em Deus. Então é necessário que a pessoa ouve para ter a fé em Jesus Cristo. Aqui nos fala, decreto de aos Romanos 10 e o parágrafo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será condenado. Para nós fugir da condenação, nós temos que crer em Jesus. Porque nós somos salvos por Jesus Cristo. 12. Porquanto não há diferença entre judeus e grego. Judeus e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. 13. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como mulher. Filipe foi um dos 12 que andou com Jesus. Um dos 12 apóstolos. Então, o batismo que salva é o batismo do arrependimento. É quando a pessoa crê no Evangelho, se arrepende e faz uma aliança com Deus. Então, o primeiro passo, crer no Evangelho. Como está lá em Marcos 1 e o 15. Né? Que depois que Jesus foi entregue à prisão, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus da Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, quando essa palavra chega na sua casa, o reino de Deus está vindo até você. Agora, você e eu é que tem que receber e entender que a vontade de Deus não é a nossa. Nós temos que chegar a Ele para sermos salvos. Vamos confirmar aqui, por favor. Decreto de Marcos, e em verdade, né? Não é só de boca para fora. Esse será salvo. Ó, o 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviu? E como ouvirão se não há quem pregue? Como você vai ouvir? Como que eu vou ouvir se não houver quem pregue? E quem é o nosso pregador? É Jesus. Está aqui a palavra de Jesus. Ele está trazendo para nós a palavra para nós seguir a Ele, não ao homem. Olha o 15. Ó. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Tá vendo? Como pregarão se não for enviado? Como está escrito, quão formoso os pés do que anuncia a paz, dos que anuncia coisas boas. Porque essa palavra, ela traz a felicidade para a nossa vida em Cristo. Ó, o parágrafo
16. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Nós estamos falando do amor de Deus, como Isaías falou. Mas o povo ouvia e não dava crença. Ele falou, Senhor, quem creu na nossa pregação, Senhor? Tu mandaste nós levar essa palavra. Mas o povo recebe como uma palavra costumeira, ou então não tem dedicação à tua mensagem. É verdade, Quem deu crédito, porque a pessoa dá crédito, tem que aceitar, tem que receber, tem que se assujeitar à vontade de Deus. Aí fala assim aí no parágrafo 17, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter a fé. Não vai ter a fé, é verdade. E a fé, ela é composta com as obras. A fé, sem as obras, ela é morta. E as obras sem a fé, ela é morta. Então, uma coisa tem que estar competindo, né? Competindo com a outra, para que chegamos à vida eterna. Então, a salvação, ela vem pelo conhecimento do Evangelho. Uma criança tem pecado? Não. Que pecado essa criança tem? Então, o pecado só gera morte quando nós temos o conhecimento do pecado. É que nem o batismo. O batismo não é para criança. O batismo que o Roma prega, a Igreja Católica prega de criança, isso aí é tradição de homem. O batismo, a Bíblia diz que é para homem e mulher, está em Atos 8 e 12. Como cresce em Filipe, que pregava acerca do reino de Deus, caso como chegou até a mim, está sendo divulgado. 15. E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se o Evangelho diz que o batismo é para homem e mulher, não é para criança. Então nós temos que seguir o Evangelho. Ó, 16, ó. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois era pescador. Ó, 17. E Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. Quer dizer, você vai levar a minha palavra para o povo sair do mundo e seguir o meu Evangelho. Então Jesus fez um convite para ele ser pescador de homem, não de peixe. 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Então eles aceitaram o convite de Jesus para seguir a Jesus. Aí nós vamos para Atos dos Apóstolos aqui, ó, para nós confirmar o que foi falado pela graça de Deus, como você ouviu aí a respeito do batismo. O decreto de Atos dos Apóstolos 8, o parágrafo 12, fala assim, ó. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homem como mulher. Então o batismo é para homem e mulher. Uma criança, ele não tem pecado. Jesus diz, deixa vir as minhas criancinhas, porque dos tais serão o reino de Deus. Hebreus 5 e o 13 fala assim, ó. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. 14. Ó. Mas o mantimento sólido é para os quais? É para os prefeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Você vai ter que ter a consciência. Mas o mantimento sólido é para, que é a palavra, é bem claro. Mas o mantimento sólido é para os prefeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado. Sabe discernir, né? Para discernir tanto o bem como o mal. Então você que tem que discernir o que é certo e o que é errado. Então o batismo, a criança que alimenta de leite, ele não sabe discernir. Você entendeu? Tem uma dúvida? Talvez você diga assim, mas eu já fui batizado. Mas é como você viu, o batismo não é para criança. Quando você era criança, você não tinha pecado. Você não tinha possibilidade de se arrepender.
Você não tinha a possibilidade de você confessar o seu pecado diante de Deus. Mas agora você tem, porque agora você sabe o que é certo e o que é errado. Então, fica tudo mais fácil. Ó, aqui, deixa eu passar para esse lado aqui. Ele diz assim, ó, nos quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Então, naquele tempo, o povo era rebelde, como o dia de hoje. Não é todo mundo que abre a porta para ouvir a palavra de Deus. Muitos são rebeldes, não querendo dar atenção à palavra de Deus. Aí ele diz assim, ó, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, qual é o meio de sobrevivência para nós? O batismo. Só o batismo salva? Não. O batismo ele é o primeiro passo que nós damos para caminhar nos caminhos do Senhor Jesus. Aí vamos buscando o conhecimento da palavra e Deus vai nos ensinando o que nós devemos fazer e o que nós devemos se afastar, para nós poder obter a salvação do nosso espírito. Jesus, vou mostrar aqui para você. Jesus abençoa os meninos e trazia ali também meninos para que eles lhe tocassem. E os discípulos, E os discípulos, vendo isto, repreendiam. Mas Jesus, chamando para si, disse: deixa vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, ali naquele momento que Jesus ali estava com a multidão, as crianças também tinham curiosidade de se aproximar de Jesus. E ali os discípulos muitas vezes mandavam as crianças afastar para abrir espaço, né? E aí Jesus repreendeu e disse: não, deixa vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então nós vimos que é nós que precisamos. Se nós for mostrar todas as mensagens de dentro da Bíblia, você vai ver, irmão, que em várias partes Deus fala do batismo para perdão dos pecados. Então, tão bem claro foi que o próprio Jesus, ele foi batizado. Não foi porque ele tivesse pecado, mas para que servisse de exemplo para cada um. Ilha de Fátima, ordena-lhe que escreva o que vê e participe às 7 igrejas da Ásia. Então, ali Jesus apareceu para João. Quem era João? João era um defensor, um pregador da palavra de Deus. Justamente ele foi jogado para aquela ilha para trabalhar no pesado, justo por causa da palavra de Deus. Porque o povo, aqueles reis, eles não aceitavam as pessoas falar de Jesus. Então, quando ele testificava de Jesus, aí eles rogaram ele para aquele local de escravidão, para que ele pudesse ficar ali sofrendo, né? Para parar de pregar a palavra de Deus, só que João continuou pregando a palavra de Deus. Aí ele diz aqui, ó: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo o testemunho de Jesus Cristo. Então, ele estava ali porque ele testemunhava da palavra de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, então Deus falou com ele em espírito, dando as suas ordens, no dia do Senhor,
E ouvi uma voz do céu, uma voz como de trombeta. 11. Que dizia: o que vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efésio, a Esmirna, e a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, e a Filadélfia e a Laodiceia.